Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Estão meio lentos ainda, tem que engrenar, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com os irmãos, para a gente poder caminhar mais um pouquinho no Evangelho de Lucas, que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos meses. Irmãos, os irmãos sabem que alguns meses atrás, eu e minha família, nós passamos por uma grande aflição com a nossa filha mais nova. Ela tinha 2 anos na época, né? E ela teve um grave problema de saúde. Os irmãos provavelmente todos saibam, porque a igreja teve muito envolvida nisso e orando conosco. E a Esther, ela teve um quadro convulsivo muito sério, teve uma parada cardíaca, foi para o hospital, né? Quase morreu mesmo, e ficou na UTI muitos dias. Nós ficamos muito tempo no hospital. E, pela graça de Deus, nós saímos dessa, né? E eu me lembro que na ocasião que a gente saiu, irmãos, dessa situação, que a gente saiu do hospital, um conhecido, um amigo meu, quando me encontrou, e ele estava sabendo de toda a situação, a gente conversando, ele falou assim para mim: pô, mas por que essas coisas... Pô, você que é um cara de bem, falando para mim, né? Você é um cara da igreja, tanto vagabundo aí no mundo, né? Tanto cara mau caráter, por que essas coisas acontecem com você? Né? Por que essas coisas acontecem com pessoa boa? Essa foi a fala dele para mim. Irmãos, sabe o que é isso? Teologia ruim. Teologia ruim. Um entendimento equivocado das coisas. É um entendimento, irmãos, de que nessa vida aqui, a ação de Deus para conosco é uma ação meritocrática ou retributiva, que as coisas acontecem na nossa vida de acordo com o nosso desempenho. É um entendimento equivocado. E o erro, irmãos, nesse entendimento, ele é duplo. Ele é duplo, em primeiro lugar, porque ele compara um ser humano com o outro. Comigo não pode acontecer, com o outro pode. Ou seja, há uma comparação de performance, de caráter, um melhor que o outro, e a Bíblia em nenhum lugar fala isso. E o outro erro, meus irmãos, desse tipo de pensamento, dessa teologia ruim, é que, ao pensar dessa maneira, que uma calamidade pode atingir o outro porque ele é pior do que eu, ao ter esse tipo de pensamento, por implicação, nós estamos chamando Deus de injusto. Como que Deus permite isso com você, que é uma pessoa boa? Como Deus permitiu e não com aquele outro que é vagabundo? Então, irmãos, este pensamento, essa teologia retributiva, essa teologia meritocrática é um equívoco. E o texto que nós temos diante de nós hoje, Lucas capítulo 13, verso 1 a 9, o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar que esse tipo de pensamento é um pensamento equivocado. Eu convido os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versos 1 a 9. Esse texto, irmãos, os irmãos vão ver, são 2 tragédias que estão relatadas aqui. 2 tragédias e uma parábola. E por meio desses fatos, o Senhor Jesus ensina aquelas pessoas que estavam com ele e também a nós a respeito desse assunto, de que as tragédias elas não são necessariamente um juízo de Deus na vida da pessoa, tá? Então nós vamos fazer como a gente sempre faz, uma leitura primeira de todo o texto e depois a gente volta e medita verso a verso para compreender o que está escrito aqui. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos, igualmente,
perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus preferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para quê está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Obrigado por esta reunião. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui. Pedimos agora que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, com a unção do Teu Santo Espírito. Somente Ele pode nos fazer entender a Tua palavra e somente Ele pode aplicá-la aos corações de forma pessoal, particular e poderosa. Então nós te pedimos que o Senhor faça isso, não apenas para nosso deleite, mas sobretudo para a expansão do Teu reino e para que o Senhor receba todo o louvor e toda a glória que lhe são devidos. Te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, como nós lemos aqui, é um relato de 2 tragédias, 2 catástrofes e uma parábola. Esse texto nosso aqui, capítulo 13, versículo 1 a 9, ele é o final de uma grande cena. De Lucas capítulo 11, versículo 14, até aqui o nosso texto é uma única cena, meus irmãos. Lucas 11, 14, eu anotei aqui, a gente falou dele no dia 19 de agosto, fazem 3 meses que nós estamos nessa cena. É uma cena onde Jesus já tratou com várias pessoas, já tratou com os fariseus, já tratou com os escribas, já tratou com os discípulos, e agora ele está tratando especificamente com as multidões. E o que a gente viu imediatamente antes do nosso texto? Qual é o contexto disso aqui, irmãos? É um contexto onde Jesus está falando de juízo. O juízo. 3 semanas atrás, o Bruno esteve aqui falando, e na semana seguinte o Zé também falou, quando Jesus estava tratando de juízo com os discípulos. Ele falava: vigiem, porque o juízo virá. Eu vou trazer fogo à terra, vou trazer dissensão. Ele vinha tratando com os discípulos. Na semana passada, quando Pedro esteve aqui, ele se dirige às multidões. Então agora ele está falando com as multidões. Desde a semana passada, é Jesus falando com as multidões. E basicamente o que nós vimos na semana passada, quem esteve aqui semana passada, levanta a mão para eu. Ótimo. Basicamente o que nós vimos é uma fala de Jesus com o povo dizendo assim: olha, vocês são muito bons de discernir as coisas terrenas, mas vocês não discernem as espirituais. Vocês são bons de discernir o tempo, clima. Você vê o céu, a cor dele, você sabe que vai chover e chove. Você vê que está chegando o verão e chega o verão. Vocês discernem este tempo terreno. Porém, vocês não discernem este tempo, este kairos, este tempo espiritual. Eu, Filho de Deus, estou aqui na presença de vocês, vocês não discernem isso. Vocês também não discernem os pecados de vocês. Vocês não discernem a necessidade de arrependimento de vocês. Então é isso que Jesus tratou imediatamente antes do nosso texto. Ele vinha tratando com as multidões sobre a cegueira espiritual. E aqui no nosso texto em específico, ele continua falando com as multidões a respeito de um assunto chamado arrependimento. Arrependimento. E é isso que nós vamos ver, irmãos. O que nós vamos tratar nessa noite? O que Jesus trata nessa noite, nesse texto? O arrependimento.
ele é uma necessidade universal e urgente. É isso que nós veremos aqui. Então, entrando no nosso texto, versículo 1, diz assim, Lucas 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, ou seja, nessa mesma ocasião em que ele estava falando com as multidões e reprovando as multidões pela sua cegueira espiritual, chegando alguns, esses alguns aqui, creio eu, alguns da multidão. Não eram aqui fariseus, não eram escribas e também não eram seus discípulos, eram alguns da multidão, e é importante a gente saber isso. Porque a multidão, meus irmãos, sabe quando tem as eleições? Teve eleição na Argentina agora. Tem um para a direita, um para a esquerda e tem os indecisos. A multidão é isso aí. Via de regra na Bíblia, a multidão é o em cima do muro. Nós tínhamos contra Jesus os fariseus, a elite religiosa estava contra o Senhor e perseguia ele. Nós tínhamos os discípulos que estavam com o Senhor, junto com ele, ainda que de maneira débil, mas estavam junto com eles. E nós tínhamos as multidões, que eram os mornão, em cima do muro. Eles estavam ali porque eles gostavam de ver a treta, a gente já falou disso. Eles gostavam de ver, quando Jesus estava com os poderosos ali, aqueles debates, eles estavam tudo ali, curiosão. Eles também estavam ali para ver Jesus fazer milagre, Jesus acalmar a tempestade, eles gostavam dessas coisas. Multiplicar pão. Então, chegando alguns, esses alguns aí, alguns da multidão, meus irmãos, alguns dos indecisos, que estão ali no meio, estão perto de Jesus ali, mas não o conhecem, é isso. E eles, esses alguns, eles falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Meus irmãos, esse incidente aqui, o único lugar que ele está registrado na Bíblia é aqui. Nós não temos mais nenhuma informação acerca desse acidente. Porém, o que nós podemos extrair daqui, que era um evento muito conhecido, uma catástrofe que ficou muito conhecida. Afinal de contas, irmãos, foi uma grande tragédia. Eles tinham alguns galileus que tinham vindo lá da Galiléia até a Judéia para oferecer sacrifícios, muito provavelmente foi na Páscoa. E o Pilatos, o mesmo que crucificou Jesus inocente, esse mesmo Pilatos, mandou matar esses caras enquanto eles estavam sacrificando lá no templo. Enquanto eles estavam adorando a Deus, ele vai lá e oferecendo sacrifícios, ele mata esses caras e mistura o sangue dos caras com o sangue dos animais. Era a mesma coisa, irmãos, pensa no dia de hoje, a gente está num dia de ceia, aqui no domingo, celebrando a ceia do Senhor, o nosso governador manda entrar, ou o nosso prefeito, ou o nosso presidente, manda entrar aqui as forças policiais, matam a gente, pegam alguns de nós, colocam o nosso sangue na taça, que nós estamos tomando a ceia, e dá para a gente tomar. Foi de fato, irmãos, uma atrocidade, esse evento aqui. Agora, eu pergunto para vocês, irmãos, esses alguns que falaram para Jesus acerca disso, qual que era a intenção do coração deles? Nós não sabemos também, até aqui. Mas pode ser que eles tinham a intenção de colocar Jesus contra Pilatos, porque Jesus era galileu. Então, ô Jesus, você viu o que Pilatos fez com os galileus, com os teus patrícios lá? Então, e aí? Talvez pudesse ser esse propósito. Também podia ser, meus irmãos, que eles queriam alertar Jesus contra o perigo, porque Jesus, vocês sabem, estava caminhando para Jerusalém, estava caminhando para a Judéia, onde o governador era Pilatos. Pode ser isso também. Mas também tem uma terceira possibilidade, meus irmãos. E o texto vai deixar claro mais para frente que era isso aqui que estava acontecendo. O objetivo desses homens, quando vieram falar com Jesus acerca deste incidente, era se exaltar com relação aos demais, com relação àqueles que foram mortos. Porque Jesus estava num contexto de juízo, num contexto de condenação, de julgamento. Então eles falam, você viu, Senhor, já que você está falando de julgamento e tal? Você viu aqueles caras que morreram? A ideia deles, irmãos, eles tinham um entendimento que aqueles caras morreram porque eram mais pecadores que eles. Tá? E aqui, irmãos, nessa situação aqui, querendo ou não, aqueles homens colocaram Jesus numa saia justa. Porque se ele falasse contra Pilatos, ele viria a ser perseguido por Roma. Pô, o insurgente lá está se levantando contra o governador. Se por outro lado ele se omitisse, não falasse nada, aí os judeus iam falar, pô, mas você não vai defender a gente, matou o nosso povo, você não vai falar nada? Aí ele sofreria perseguição dos judeus, se ele se omitisse. Mas olha a genialidade do Senhor, versículo 2.
Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus aqui, irmãos, primeiro, aqui pela resposta de Jesus, o que estava no coração dos caras? Eles pensavam que os galileus eram mais pecadores, certo? Aqui Jesus já expôs o coração dos caras. Mas o que Jesus faz na sua genialidade? Eles trouxeram uma questão política para Jesus. Olha, a opressão do Estado contra a liberdade religiosa. Pilatos contra os galileus. É isso que eles trouxeram. E Jesus, o que ele faz, irmãos? Ele eleva a conversa ao nível espiritual. É como se ele dissesse assim, em vez de vocês ficarem olhando para o Pilatos, em vez de vocês ficarem olhando para aqueles caras lá, para os galileus que morreram, sabe para onde vocês deviam olhar? Para o coração de vocês. É isso que ele está fazendo aqui. Então, irmãos, a teologia desses homens era uma teologia equivocada. É aquela teologia retributiva. Os caras morreram por quê? Porque eram pecadores. Eram mais pecadores do que nós. Então, as tragédias acontecem com pessoas más. Esse é o entendimento dos caras. Isso é teologia da prosperidade, meus irmãos. Teologia da prosperidade, não é coisa de agora, de Edir Macedo. Isso é antigo, irmãos. É muito antigo. Desde o tempo do Jó, todos os amigos do Jó diziam: Jó, você está assim, sabe por quê? Porque você pecou, cara. Confessa aí, o que aconteceu? Né? Abre o jogo, Jó. Isso aí não acontece com pessoa boa, não. Vocês lembram disso? Quem já leu o livro de Jó sabe do que eu estou falando. E o tempo foi passando e a teologia fica, irmãos, a teologia ruim. Os próprios discípulos, quando estavam com Jesus andando e viram na rua um homem cego, lembra o que eles disseram? Senhor, quem pecou? Esse aí ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Entende? Era o entendimento deles. Coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Essa era a teologia deles. Essa é a teologia da prosperidade, meus irmãos. Se você for bom, Deus te abençoa. Se você for mal, Ele te castiga. Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviu essa? Deus ajuda quem cedo madruga. Tem um outro jargão aí. Aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu essa? Essa teologia errada, meus irmãos, você vai perceber que o foco dela sempre é no aqui e no agora. Nunca no porvir. É sempre aqui. Terreno, temporal, sempre. E Jesus, então, ele está agora desmentindo essa teologia. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Verso 3, não eram. Não eram, eu vou-lo afirmo. Irmãos, vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? Qual foi o erro daquele fariseu? Lembra? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, lembra? Qual foi o erro desse homem? Ele, ao invés de se comparar com a lei de Deus, ele se comparou com outro pecador. E aí, ao se comparar com outro pecador, ele acha que tem algum mérito. Era exatamente este entendimento desses homens aqui. Aqueles galileus morreram dessa forma trágica, por quê? Porque eles eram mais pecadores que nós. E Jesus está dizendo, não eram, eu vou-lo afirmo. Não eram. Se, porém, não vos arrependerdes, igualmente perecereis. E aqui, quando ele fala igualmente perecereis, irmãos, o que não significa isso? Não significa que, se você não se arrepender, você também vai morrer quando estiver adorando a Deus. Não significa isso. Também não significa que se você se arrepender, você nunca mais vai morrer. Não significa isso, porque todos os crentes, inclusive os que se arrependem, todos os crentes que se arrependem, morrem também. Não é disso que Jesus está falando. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, em outras palavras, é como se ele dissesse assim, olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da mesma forma que aqueles homens não imaginavam que teriam um fim trágico que eles tiveram, se vocês não se arrependerem, o fim de vocês vai ser muito mais trágico do que você está imaginando. Esse é o ponto de Jesus aqui. O ponto dele, meus irmãos, igualmente perecereis, perecer aqui é condenação eterna. Ele está falando num contexto de juízo, faz tempo que ele está falando disso. Essa, meus irmãos, é a verdadeira tragédia. Morrer sem ter passado pelo arrependimento. Essa é a tragédia.
aqui se faz, aqui se paga, meus irmãos, é um equívoco. A Bíblia mostra claramente que isso é um equívoco, porque grandes homens de Deus tiveram as vidas mais difíceis por aqui. Os profetas, meus irmãos, fala um para mim, diga um para mim que teve vida fácil. Fala um. Isaías foi cerrado ao meio. Os apóstolos, dos 12, 11 foram assassinados. E o Jesus, o Filho, o Cristo, vida mansa, vida leve, suave para ele. Irmãos, não caia nessa besteira de uma teologia retributiva. Nós, os crentes, estamos também sujeitos a esse engano. O salmista Asaf, depois se você quiser anotar e ler na sua casa o Salmo 73, o salmista Asaf, ele chega assim, olha, eu quase resvalou o meu pé da fé, quase que eu abandonei a fé, porque eu olhava para o ímpio prosperando, engordando, forte, cada vez melhor, e eu só me lascando, e quase me resvalaram os pés, ele quase apostatou. Mas uma hora no Salmo ele diz assim, até que eu entrei no teu santuário, ou seja, até que eu tive entendimento espiritual e eu atinei com o fim deles. Irmãos, eu vou mostrar para vocês que essa aqui se faz, aqui se paga é um equívoco. Quer ver? Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Entende? A morte, meus irmãos, não é o juízo. O juízo vem depois. Irmãos, nesse mesmo cenário que nós estamos, um pouco antes, inclusive foi um texto que eu preguei, olha o que Jesus diz no 12, um capítulo para trás, capítulo 12, versículo 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Próximo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, irmãos, o que ele está querendo dizer é o seguinte, para aquelas pessoas, olha, realmente morrer daquele jeito, nas mãos do Pilatos, é um negócio, troço terrível. Mas isso não é juízo de Deus. O juízo vem depois. Tem um negócio que é muito pior do que você morrer enquanto você está adorando na igreja, tem um negócio que é muito pior, é você morrer sem se arrepender. Porque aí você vai experimentar o que é o juízo. Esse é o ponto de Jesus. E aí ele segue dizendo, versículo 4. Lucas 13, 4, perdão. Então, eles tinham trazido uma tragédia para Jesus, agora Jesus devolve outra para eles. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Então, aqui, irmãos, esse é uma outra tragédia que também só está registrada aqui na Bíblia, em mais nenhum outro lugar, só aqui em Lucas, nesse lugar. Também, obviamente, é um evento que todo mundo ficou sabendo, muito conhecido. E essa torre de Siloé, o tanque de Siloé, fica em Jerusalém. Então, essa torre provavelmente estava sendo construída e ela desabou e matou 18 pessoas. Também foi uma tragédia, irmãos. Mas é interessante o que Jesus faz aqui, ele amplia o que ele havia declarado. Quando ele diz ali, mais culpados. Antes ele tinha dito pecadores, aqui ele diz culpados, tá? Tanto um quanto o outro é a mesma coisa. Que todos os outros habitantes de Jerusalém, aqui, irmãos, porque os que morreram lá com Pilatos, vocês lembram que eram galileus, né? O galileu, ele era considerado um crente de segunda categoria, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Sai alguma coisa boa da Galileia? Da Galileia vem profeta, lembra? A Galileia era considerada uma região de segunda. Então, quando eles trouxeram, falando daqueles galileus, era falando daqueles crentinhos. Agora, Jesus, ele coloca no mesmo bolo aqui, a nata de Jerusalém. A nata espiritual, aqueles de Jerusalém, morreram também. E aí ele diz, então vocês pensam que aqueles homens que caiu a torre em cima deles eram mais pecadores, porque aconteceu isso? Versículo 5.
Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, o versículo 5, meus irmãos, é uma repetição do que ele já tinha dito no 3. Esse é o cerne do ensino. O pecado, o que ele está querendo dizer, meus irmãos, que o pecado é universal. Universal. Todos são igualmente pecadores e todos são igualmente culpados. Pecadores, versículo 2, culpados, versículo 4. Todos igualmente perecereis, se não vos arrependerdes. É o que ele está dizendo. Seja galileu, seja de Jerusalém. Seja judeu, seja gentil. Seja homem, seja mulher. Seja rico, seja pobre. Seja quem for. Todo mundo é igualmente pecador. O pecado é universal. É isso que Jesus está ensinando. E a necessidade de arrependimento, meus irmãos, é universal e também urgente. Urgente, porque uma tragédia dessa pode te alcançar. Esses 18 que morreram não estavam esperando que fosse morrer. Aqueles que morreram, que Pilatos matou, não estavam esperando, estavam adorando a Deus, não estavam esperando que ia morrer, morreram. O arrependimento, além de ser uma necessidade universal, que abrange todos nós, ele é uma necessidade urgente, porque você não sabe até quando você tem tempo para fazer isso. É isso que Jesus está ensinando aqui. A verdadeira tragédia, segundo Jesus, é morrer sem arrependimento. Essa é a tragédia. É aí que está o problema. O tema do arrependimento, meus irmãos, na Bíblia, ele percorre todas as pregações. Todas. Todas as pregações na Bíblia. João Batista, meus irmãos, a Bíblia diz, João Batista, o precursor de Jesus, a Bíblia diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Batismo, perdão de pecado, arrependimento e perdão. Essa era a pregação de João Batista. E até os caras encheram o ministério dele para ser batizado. Ele falou assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você acha que você vai vir tomar um banho aqui, tá de boa? Produzir frutos dignos de arrependimento, é o que ele diz. Né? Pregação de João Batista, arrependimento. A pregação de Jesus: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus pregava arrependimento. A pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas foram salvas, lá no Pentecostes. Ele prega, fala a exposição de Joel, tal, o Salmo, e no final as pessoas: meu Deus, o que nós vamos fazer? Resposta de Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Mais adiante, Paulo pregando em Atenas. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens, em toda parte, que se arrependam. A pregação bíblica, meus irmãos, você sempre vai ver este assunto: arrependimento, pecado, culpa, juízo. Isso você vê na pregação bíblica. Mas o que a gente vê hoje na pregação moderna? Jesus sonhou um sonho para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele vai te ajudar com o seu emprego. Ele vai dar para você uma casa. Ele vai conseguir para você um marido. Ele vai curar você da sua dor. Estou dizendo que ele não faz essas coisas? Faz, irmãos, mas não é isso que ele veio fazer. Jesus veio resolver o problema do homem. O problema do homem é o pecado. E o homem precisa se arrepender, porque se ele morrer sem se arrepender, aí ele vai ver o que é uma tragédia de verdade. O Evangelho, meus irmãos, a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, como a teologia da prosperidade sempre apregoa, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O Evangelho, irmãos, fala do porvir, fala de algo muito maior do que esses meros, míseros 80 aninhos que nós temos aqui debaixo de dor. Então, duas tragédias nós passamos aqui.
A primeira, onde Pilatos matou os caras, foi uma tragédia, irmãos, conhecida como uma atrocidade, quando um ser humano fez mal a outros. Tem muito disso no mundo, na história da humanidade. Nunca parou de ter e nunca vai parar, irmãos, por causa de quem nós somos. Lembra do 11 de setembro? Quem não lembra? Aquilo foi uma atrocidade, uma tragédia, uma atrocidade. Agora, mais recente, o Hamas entrando em Israel e matando um monte de cara desprevenido. Uma atrocidade. Acontece o tempo todo. Agora, a outra tragédia, a Torre de Siloé, já foi diferente, foi um acidente. A torre desabou. E morreu um monte de gente. Também acontece pra caramba, irmãos. O Titanic afundou. Morreu uma galera. Caiu um time de futebol que estava bombando, lembra? Chapecoense, né? Caiu um avião, morreu todo mundo. Uma tragédia, irmãos. Aquela boate que pegou fogo no Rio Grande do Sul, morreu todo mundo, uma galera. Uma tragédia. Covid, morreu uma galera. Uma tragédia. Essas coisas, irmãos, elas acontecem porque nós vivemos num mundo caído. Elas não são necessariamente juízo de Deus. Algumas vezes pode ser, irmãos. Mas na imensa maioria das vezes não é. Elas acontecem porque nós vivemos num mundo de dores, por causa do pecado. Um mundo que tem morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, irmãos. É pelo pecado que tem morte. Então, essas tragédias, elas não são necessariamente o juízo de Deus, porque elas ceifam tanto ímpios quanto crentes. No Titanic, morreu ímpio e morreu crente, irmãos. No 11 de setembro, morreu ímpio e morreu crente. Na Covid, morreu ímpio e morreu crente. Não é juízo. A diferença está, irmãos, no que acontece depois. Os que morreram, não importa a forma que morreu. Se era um crente que se arrependeu, ele partiu para a glória. Mas aquele que morreu impenitente, irmãos, sem se arrepender, ele passa direto para o tormento eterno. É disso que Jesus está tratando aqui. Essa é a urgência. Essa é a questão. E pessoas, em vez de ficar tentando para 80 aninhos aqui, pensa grande, gente. A alma humana é imortal. Vocês não foram criados para ficar 80 aninhos aqui, não. Olha mais para frente aí. Olha mais para o alto aí. É isso que Jesus está fazendo, elevando o entendimento das pessoas. Geralmente, irmãos, quando acontece tragédia desse tipo, o que a gente vê? A gente vê uma comoção coletiva, né? Todo mundo só fala naquilo, comovido. A gente vê um sentimentalismo tomando conta geral. A gente vê quase, irmãos, quase que um louvor às vítimas. Aí começa a aparecer biografia de um, biografia de outro, aí mostra... É quase que um endeusamento daqueles que morreram. E o que Jesus fez aqui? Quando trouxeram para ele essa notícia dessa tragédia, o que ele fez, irmãos? Ele deixou o sentimentalismo de lado, deixou a comoção de lado, e ele falou, olha, gente, você deve se alegrar porque não foi você. Eles não têm mais chance, você ainda tem. Arrependa-se. Esse é o ponto de Jesus. Irmãos, isso não significa que Jesus era insensível, tá? Não quer dizer que ele era sangue frio ou não. Se lasque os caras que morreram, não é isso, irmãos. O que ele está fazendo? Ele está sendo apenas racional, amoroso e objetivo. Ele está tratando do que realmente importa, irmãos. O que ele está fazendo? Ele está canalizando todo aquele sentimento, porque é um sentimento coletivo. Pô, 18 caras morreram num acidente trágico. Os lá estavam adorando a Deus e morreram. Nossa, fica aquele negócio. Ele tá canalizando todo esse sentimento, irmãos. E ele, ao invés dele dirigir esse sentimento para a memória daqueles que morreram, ele dirige para aqueles que estão vivos. Esse é o ponto dele. Ele está dizendo, concentre-se no pecador que está vivo e ainda tem chance.
Esquece o nobre que morreu. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você vem e segue-me. Irmãos, é muito comum a gente ver pessoas que estão doentes em leito hospitalar, doença muito séria, degenerativa, e aí fica meses, tempão de cama e a pessoa falece. É muito comum a gente ouvir as pessoas chegando para nós falando assim, agora ele descansou, né? Depende. Depende. Irmãos, comparado ao tormento da condenação, um leito de UTI é o paraíso. Irmãos, por mais frio que possa parecer isso que eu estou falando para você, é a verdade, irmãos. Ninguém que morreu sem ter se arrependido vai descansar jamais. O descanso acontece, meus irmãos, quando nós nos reconciliamos com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos, sabe o quê? Paz com Deus. O verdadeiro descanso está naqueles que se arrependeram de quem são e foram acolhidos no seio do Pai. Esteja vivo, esteja morto. O maior problema do homem não são as tragédias terrenas. O maior problema do homem se chama pecado. A tragédia espiritual do pecado e as consequências que ele traz. A falta de arrependimento, irmãos, a não reconciliação, essa é a verdadeira tragédia. Situações trágicas, quando acontecem, elas deveriam nos levar à autorreflexão. Ao invés de nós ficarmos cogitando o que aconteceu com eles, nós devemos olhar para nós e pensar, poderia ter sido eu. Aliás, deveria ter sido eu. Eu estou pronto para esse dia? O missionário Jim Elliot, ele morreu, ele é esposo da Elizabeth Elliot. Eles eram missionários, eles foram pregar para uma tribo de índios. É muito bonita a história deles. E a tribo para quem ele foi pregar eram canibais, mataram ele. E a Elizabeth, só uma digressão aqui, a Elizabeth ela falou assim, eu vou evangelizar esses caras. E ela perseverou e insistiu, pregou para aqueles índios, os caras creram. Né? Mas o Jim Elliot, um irmão preciosíssimo, ele disse a seguinte frase: quando chega a hora de morrer, certifique-se de que tudo o que você tem a fazer é apenas morrer. Está tudo certo você e Deus? Você está pronto para esse dia? Porque aqui é um culto de jovens. Jovem costuma não pensar nisso. O ser humano costuma não pensar nisso. Mas em especial o jovem. Pergunto para você, você está pronto para esse dia? Porque pode desabar uma torre em cima de você e mais 17. Ou só você sozinho. A minha filha, meus irmãos, que eu citei aqui para vocês, com 2 anos, quase morreu. Teve uma parada cardíaca na minha frente. Se ela não tivesse no ambiente hospitalar, já teria partido. 2 anos, plena saúde. Nós não sabemos, irmãos, o nosso dia. Você está pronto para esse dia? E aí Jesus agora conta uma parábola para ilustrar o seu ensino. Jesus era muito didático. Então ele já ensinou e agora ele dá uma ilustração. E ele conta uma parábola, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Lembrando, irmãos, o propósito das parábolas é ensinar realidades espirituais, intangíveis, invisíveis, utilizando elementos que a gente conhece. Ele é uma tradução do mundo espiritual para o nosso entendimento limitado. Esse é o propósito das parábolas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Irmãos,
Essa parábola aqui, esse homem da parábola é Deus, obviamente. A figueira é Israel, o povo de Israel. O fruto que ele não achou é evidência de um genuíno arrependimento. Ele não achou. E o viticultor é Cristo. E aqui é interessante que ele diz assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Irmãos, vinha é plantação de uva. Quem que planta figo no meio da plantação de uva? Mas o que esse homem fez? Ele plantou um pé de figo na plantação de uva, porque a plantação de uva tinha um terreno mais fértil. Então ele plantou ali para que essa figueira produzisse mais. Esse era o objetivo dele. Irmãos, Israel é esta figueira que foi plantada numa vinha fertilíssima. Eles foram tirados do Egito, onde eram escravos. Foram colocados na terra maravilhosa de Canaã, a terra que mana leite e mel. Esse mesmo povo, meus irmãos, eles tinham a lei, eles tinham isso aqui, ó, que nenhum outro povo do mundo tinha, eles tinham. Esse povo, irmãos, eles tinham os profetas. Esse povo tinha João Batista. Esse povo tinha agora diante deles o próprio Filho de Deus falando e pregando, fazia 3 anos. Uma vinha fértil, onde essa figueira estava plantada. Mas, vindo procurar fruto nela, não achou. Não achou. Irmãos, a figueira é o seguinte, é uma árvore que primeiro ela produz fruto e depois vem as folhas. Então, se você está longe e está vendo uma figueira com bastante folha, você entende que já tem fruto, porque primeiro nasce fruto, depois a folha. Israel era uma figueira frondosa, cheia de folha. Vinha lá procurar fruto, cadê? Não tinha. Sabe o que é isso? Hipocrisia, irmãos. Uma moralidade exterior irrepreensível. Um falar, entre aspas, espiritual. Porém, um coração impenitente que jamais se arrependeu e que, portanto, não tem como produzir fruto digno de arrependimento. Esse era o povo de Israel, que Jesus estava aqui condenando. E aí ele diz no versículo 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para quê? Ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Eu tenho horta, irmãos, lá em casa. Eu planto várias coisas, alface, rúcula, tal. Mas tem umas coisas que são difíceis de produzir. Um dia eu plantei alho, que eu gosto de alho, a gente usa muito, né? Eu plantei o alho, e o alho ele fica embaixo da terra. Só sai a folha para cima e o que você consome, aquele alho, é um tubérculo, ele fica embaixo da terra. E eu fiquei assim, estava bonito por fora. E eu falei, mas será que já está na hora de colher? Não está? E demorou, deixei meses. Aí eu fui, vou tirar um para ver. Tirei, não tinha nada, velho. Fiquei meses regando, todo dia. Regando, fui lá, não tinha nenhuma. Meti a foice, arranquei tudo. Com raiva até. Outra vez eu plantei morango. O morango, é um parto. Nunca plante. Compra lá, paga caro, come com herbicida mesmo. Que o orgânico é impossível. Plantei, cara, aí muito custo, deu 2, assim. Os meus filhos, quando comem morango, eles comem aquelas bandejas com 4, eles comem as 4. Aí chegou, tinha 2 morangos na horta. Eu falei, arranca fora esse morango aqui, para mim não leva a lugar nenhum. Irmãos, esse cara aqui, da parábola, ele vinha há 3 anos procurar fruto nessa figueira. 3 anos, meus irmãos, era 3 anos que Jesus estava ali. 3 anos do ministério de Jesus. Mas essa figueira não tinha fruto nenhum, estava ocupando inutilmente a terra. Irmãos, Israel, plantado numa vinha fértil, tinha a palavra de Deus, tinha os profetas, tinha toda a história deles, irmãos. Tinha agora o Messias diante deles, como o Pedro falou na semana passada, toda a Escritura apontava para ele, tinha vários e vários e vários textos bíblicos evidenciando que Jesus era o Messias, fora todos os milagres que ele fez. Eles tinham o Messias, eles tinham o próprio Deus encarnado diante deles, e nada. Não discerniam este tempo.
Não viam neles necessidade de arrependimento, consideravam-se superiores, melhores que os galileus, melhores que os outros povos, melhores que os gentios, filhos de Abraão. Nenhum fruto. Irmãos, o problema da árvore que é estéril não é apenas que ela é inútil, irmãos. Ela ocupa espaço. Ela ocupa um espaço que podia estar uma outra fruta produzindo um monte. Tirei lá os alhos, pus alface, bombou. Então, irmãos, ela precisa ser cortada. Porque ela está ocupando inutilmente a terra. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Versículo 8, irmãos, isso aqui é maravilhoso. A graça de Deus, irmãos. A paciência de Deus, irmãos, a longanimidade do Senhor para conosco. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Irmãos, aqui nós vemos, sabe o que? A bondade de Deus. De duas maneiras. Primeiro, o viticultor, que é Cristo, intercedendo em favor daquele povo. Senhor, deixa. Aguenta só mais um pouco. Ele intercedendo em favor do povo. E a Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós. E nós vemos a bondade de Deus de uma segunda maneira, irmãos. A misericórdia dele, ele dá mais tempo. Mais tempo, mais um ano. E além do tempo, mais bênçãos ainda. Vou pôr adubo. Não produz nada, faz 3 anos. Mas deixa aqui e ainda eu vou adubar. Meu, sabe o que é isso? Bondade de Deus. Bondade. A Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor, as misericórdias, não nossos méritos, não nossas boas ações, não nosso comportamento, não nosso desempenho moral, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deixa, ainda este ano. Além dos 3 anos que Jesus esteve na Judéia, pregando, ensinando, fazendo milagre, além dos 3 anos, depois da partida dele, foram depois os apóstolos, irmãos, pregando as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas, arrependam-se, tem salvação, tem perdão, é de graça. Mais um ano, deixa mais um ano. E aí o que ele diz no 9? Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Aqui, no versículo anterior, nós tínhamos visto a bondade de Deus. Sabe o que nós vemos aqui? A severidade de Deus. Se não der fruto, pai, corta. Porque de fato está ocupando inutilmente. Dá mais um tempo, mas esse tempo também não dá. Até quando? Irmãos, fruto. Quando a gente fala de fruto, não é melhorar a performance moral. Não é disso que o Evangelho fala. Afinal de contas, os judeus, irmãos, moralmente falando, é o melhor povo do mundo. Não é disso que ele está falando, você precisa melhorar a moral. O que ele está falando de produzir fruto, é frutos que provêm do arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, não é remorso, sentimento de culpa. O verdadeiro arrependimento é quando o cara cai em si. E quando ele discerne espiritualmente que ele é um morto, um pecador horroroso, que ele merece a ira. Quando ele entende isso, e pela graça ele vê que Jesus suportou a ira em seu lugar, e não apenas isso, o levou a morrer com ele para ser transformado mediante aquela obra na cruz. Irmãos, quando uma pessoa passa verdadeiramente por esta obra, necessariamente ele produz fruto, porque essa pessoa foi transformada por Deus e não por ela mesma. Isso é o fruto do arrependimento. Não é você, não, então agora eu preciso fazer mais isso, fazer mais. Não, você precisa se arrepender de quem você é e crer no Evangelho. E a parábola, irmãos, é interessante que ela fica em aberto. Terminou aqui a parábola. Se vier dar fruto, tudo bem. Se não der, corta. E acabou a parábola.
A gente não sabe se deu, se não deu, se cortou, se não cortou. Por quê? Jesus deixou a cargo daqueles ouvintes dar o fim da história. Ó, está com vocês, agora é com vocês o final, porque eu estou falando de vocês. Os frutos são vocês que não estão dando. Vocês são a figueira que estão plantada aqui nessa vinha. Vocês são a fruta, a árvore que está cheia de folha, mas não tem nenhum fruto. Vocês. Tem mais um pouquinho de tempo para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Se der fruto, bem está. Agora, se não der... E a resposta de Israel, meus irmãos, como os irmãos bem sabem, foi o endurecimento. Romanos 11 mostra isso claramente. Eles se endureceram e aí Israel foi cortado. Estava ocupando inutilmente. E o evangelho foi para os gentios, irmãos. E essa parábola, meus irmãos, ela perfeitamente pode e deve ser aplicada ao nosso tempo. Foi até por isso um dos motivos que Jesus deixou ela em aberto. Porque ela não se limitava apenas àquelas pessoas. A vinha, meus irmãos, no nosso tempo, é a igreja visível, um lugar fértil, onde se tem o verdadeiro fertilizante que dá vida, tem a palavra de Deus, tem a comunhão dos santos, tem o partir do pão, é a igreja visível. Mas dentro da igreja visível existem algumas figueiras estéreis, que estão aqui, mas não produzem fruto algum. Nunca passaram pelo arrependimento. Essas pessoas estão ocupando inutilmente o lugar. É o joio no meio do trigo. Essa parábola se aplica, meus irmãos, ao nosso tempo. E eu quero concluir citando talvez 2 ou 3 versículos. Romanos 11, 22, que é Paulo falando. É o capítulo inteiro dedicado. Irmãos, capítulo 9, 10 e 11. É um parêntese na epístola de Paulo aos Romanos. Ele faz um parêntese só para falar de Israel, irmãos. Como que eles foram extremamente abençoados, plantados numa vinha fértil, mas eles não deram fruto, irmãos, e foram cortados. É isso que ele está falando. E ele diz no versículo 22 o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. São duas coisas, irmãos, que nós temos que considerar. A bondade e a severidade de Deus. Porque Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas. Bom e severo. Amor e justiça. Ele é os dois ao mesmo tempo. E um atributo não anula o outro, irmãos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, e aqui ele está falando de Israel, severidade. Mas para contigo, que está vivo hoje, ouvindo a sã doutrina, para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Esse texto é para a igreja, irmãos. Para cada um de nós. A bondade e a severidade de Deus. É precisamente dessas duas coisas que Jesus está tratando na nossa parábola, irmãos. A bondade e a severidade de Deus. A bondade de Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele tem misericórdia, Ele dá graça, Ele espera. Mas Ele é severo, irmãos, porque Ele é justo. Todo pecado será condenado. Todo. Ou em Cristo, ou no pecador. Deus não vai deixar passar um pecadinho sem justiça. Todos serão condenados. Aqueles que se arrependeram e creram no Senhor, têm o perdão absoluto dos pecados, porque Cristo já morreu por cada um dos nossos pecados. Agora, aqueles, irmãos, que nunca se arrependeram, eles vão pagar
até o último centavo, como Pedro expôs na semana passada. Então, irmãos, não abusemos da bondade de Deus e consideremos também a sua severidade. Da próxima vez que a gente ouvir de alguma calamidade, pergunte a si mesmo: e se tivesse sido comigo? Eu estou produzindo fruto digno de arrependimento? A minha vida tem fruto, irmãos. Eu produzo fruto para a glória de Deus? Ou estou apenas ocupando inutilmente a terra? É o que Jesus quer que a gente pense, é o que Jesus queria que aquelas pessoas pensassem. E agora, um outro texto de 2 Pedro 3,9, para a gente fechar. Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa de volta, tá? A promessa de juízo, a promessa de voltar e julgar todas as nações. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você, meu amigo e meu irmão, você tem fruto digno de arrependimento? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela não vem, Senhor, nos lisonjear, ela não vem nos motivar, Senhor, ela vem nos confrontar, Senhor, mas ela faz isso, Pai, em amor, e ela faz isso em verdade. Obrigado, Pai, pela tua palavra, o que seríamos de nós sem ela? Obrigado por trazer a verdade a nosso respeito, Senhor, de que todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores. Todos nós aqui, Senhor, somos dignos do juízo. Mas obrigado pela mesma palavra que diz que Jesus morreu para salvar pecadores, Pai. Obrigado pelo teu Filho crucificado naquela cruz em favor de quem nada merece. O Senhor amou o mundo de tal maneira, a tua palavra diz, que o Senhor deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso pedido, Senhor, nessa noite que a tua palavra foi exposta e lançada, é que o Senhor, pelo teu Espírito, aplique essa palavra, Senhor, individualmente, em cada coração. Se há aqui entre nós pessoas que nunca experimentaram o genuíno arrependimento, Senhor, tem misericórdia delas, assim como o Senhor teve de nós. É a tua bondade que nos conduz ao arrependimento, então nós pedimos, Senhor, a tua bondade sobre a vida delas. Convence-as do pecado e convence-as, Senhor, da obra de Cristo naquela cruz. Faze isso, Senhor, para a expansão do teu reino e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.